Bem, continuando aí a nossa apresentação, nós vamos ter uma palestra que é a conservação marinha a partir dos territórios municipais. Quem vai apresentar é a Flávia Gebert, que é do Projeto Coral Vivo. Flávia, muito obrigada por sua presença. Obrigada, A gente, Coral Vivo, dispensa apresentações, projeto maravilhoso. Você está com a palavra, Flávia. Obrigada a todos, boa tarde. Bom, vou falar um pouquinho sobre conservação marinha, que eu acho que é bem complementar a esse tema, né? Todo o evento, acho que é bem interessante a gente falar desse tema, especialmente porque a conservação marinha está muito associada aos municípios, né? Então, tem uma dependência muito grande aí. Pode passar, por favor. Bom, aproximando o oceano dos territórios, então, falando um pouquinho de conectividade entre o mar e terra, a gente sempre, né, às vezes separa um pouco esses ambientes, e eu queria trazer um pouco aqui essa aproximação, né, do mar, do oceano de forma geral e dos municípios. Então, primeiro, a importância do oceano para a nossa vida, né? Às vezes a gente não está tão atento, mas ela é tão grande, né? O oceano ele regula o clima. Então, o balanço gasoso, o balanço de oxigênio, de gás carbônico, então toda essa regulação do clima ela é realizada pelo oceano. Então, é uma dependência enorme que a gente tem, né? Pensando no litoral da Bahia, que é um litoral muito extenso, é o maior litoral que a gente tem aqui da região, no Brasil. E quantas bacias hidrográficas temos? Todas desembocam no oceano. Então, essa conectividade, né? A gente pensando assim, em todos esses ambientes dos recursos hídricos, o oceano faz parte dos recursos hídricos, não foi à toa que a gente pensou em participar desse dia de hoje. E aí, pensando nisso, toda essa interação, né? O rio, a bacia hidrográfica, ela só é dessa forma porque também ela está conectada com o oceano. E aí os organismos que vivem no mar também têm uma interação com os rios, com as bacias hidrográficas. O manguezal é o maior símbolo disso, né? O mangue é rio e mar, né? O manguezal tem uma estrutura própria, justamente porque ele tem uma salinidade de mar e de rio, ele tem um sedimento de mar e de rio, e tem uma composição única, onde a gente sabe que é um dos maiores berçários de organismos que vivem tanto no rio como vivem no mar. É uma área de alimentação importante, é onde um peixe importantíssimo, que é uma espécie ameaçada no Brasil, nasce, que é o mero. É uma espécie aí que já há muito tempo foi caçada e hoje está em risco de extinção. E aí eu pergunto aqui, os municípios de cara para o mar, conhecem o mar? Reconhecem o oceano? Percebem todas essas necessidades que a gente tem, toda essa interação que a gente tem? Então eu queria trazer essa reflexão. Dentro do alinhamento das políticas públicas, os municípios pensam no mar, por exemplo, o PDU, a ocupação da orla. Eu moro em Arraial da Ajuda, e eu não vejo o mar, porque tem uma ocupação inteira que de muitas décadas eram casas e hoje estão virando condomínios. E esse espaço que o mar precisa de avanço, de vai e vem, como fica? Né? Então, é ampliar a nossa visão e não só pensar em como é uma vida mais confortável para a gente, mas também o nosso conforto está associado ao oceano. Vou falar um pouquinho mais sobre isso. Pode passar, por favor. Os recifes de coral. Bom, eu não vim falar muito sobre exatamente o Projeto Coral Vivo, mas já que eu vou falar dos recifes, o Projeto Coral Vivo é uma iniciativa da sociedade civil, nós somos uma organização não governamental e trabalhamos pela conservação marinha e, em especial, dos ambientes coralíneos e dos recifes de coral. E o sul da Bahia é a joia do Atlântico Sul. Não sei se vocês sabem disso. Não só das florestas da Mata Atlântica, sim, mas também do mar. Os recifes de coral que existem aqui no sul da Bahia, que é a região dos Abrolhos, que vai desde do Parque Marinho dos Abrolhos
até aqui o Royal Charlotte, até aqui em cima, um pouquinho mais próximo à região de Salvador. Mas é a joia que a gente tem, a gente chama de hotspot de biodiversidade. Então, é o ouro da biodiversidade. As espécies que ocorrem aqui não ocorrem em outro lugar. São espécies únicas da nossa região, tanto das florestas, essas que a gente vê de Mata Atlântica, quanto as florestas debaixo d'água, que são os recifes de coral. Então, aqui a gente está numa região muito rica. Os recifes de coral... Então, pronto, o Coral Vivo trabalha aqui há 19 anos para trabalhar a conservação marinha, para alcançar as pessoas, alcançar o conhecimento e levar essa mensagem de que a gente tem que abrir os olhos para o mar, de que ele é importante e de que a nossa vida depende disso. Então, os recifes e o homem... essa área ela é tão importante, né? Os recifes de coral eles são tão relevantes, toda essa área aqui de todo o oceano, mas a gente falando um pouquinho mais dos recifes de coral, que ocorrem em regiões tropicais, então aqui no Nordeste do Brasil, tem uma importância, ou os serviços ecossistêmicos, como a gente gosta de falar, mas são serviços que os recifes de coral nos prestam, veja só. A pesca, por exemplo. Então, é uma fonte de produção de alimento importante, a qual dependemos. O turismo, Porto Seguro é uma cidade que vive praticamente do turismo. Acho que ninguém tem dúvida disso. A gente recebe mais de 1,5 milhão de turistas. É uma cidade que não tem 200 mil habitantes. A cidade está toda voltada para o turismo, mas é no sentido de infraestrutura para receber o turista, restaurante, hospedagem e curtir a beleza natural. Mas tem estrutura para essa beleza natural ser cuidada de forma correta, né? Para esse lazer ser de fato contemplado? Então, assim, milhões de turistas pisoteando um recife de coral é sustentável para aquele ambiente? Aquele ambiente vai estar daquela forma daqui 100 anos? Vocês acham que isso é sustentável? Então, é para a gente refletir um pouco sobre as práticas, principalmente de políticas públicas nos municípios costeiros, referente ao cuidado que a gente tem com o mar. Então, as belezas naturais promovem o turismo, e aqui as pessoas vêm atrás do mergulho, das praias, das falésias, de um prato de peixe, buscam isso, né? Elas buscam as belezas, elas buscam tudo que a Bahia tem, mas e que ainda pode ter ainda com relação à infraestrutura e outras estruturas também. Com relação à pesquisa, os recifes de coral, os corais em específico, que são animais, eles são fixos, né? Eles não se movem. Então, entre eles, para se defender, para se proteger, eles criam uma guerra química, eles liberam muitos produtos químicos, elementos químicos, que se tornam os produtos naturais farmacológicos que a gente usa, vários produtos de origem da farmacêutica. Então, vem desses ambientes. Além da importância ecológica, como eu falei, os oceanos regulam o clima, os recifes de coral protegem a costa. Então, Porto Seguro, por exemplo, é um porto seguro, porque tem aquela linha toda de recife de coral, assim como tem Cabralha, e estamos protegidos de diversos fenômenos naturais mais fortes, ondas fortes e outras. Pode passar, por gentileza. Bom, o Projeto Coral Vivo fica em Arraial da Ajuda, uma sede onde a gente recebe visitas. Então, aqui eu convido quem tem interesse, através de um agendamento, pode conhecer nossa estrutura. E é uma base de pesquisa e de visitação. Então, a gente tem uma estrutura especializada para apresentar ao visitante, apresentar ao aluno, né? A gente recebe escolas do Brasil todo sobre o oceano, sobre a importância do oceano na nossa vida, sobre os recifes de coral, sobre o crescimento dos recifes, aonde estão os recifes, e o que cada um de nós pode fazer a respeito. Temos uma atuação nacional, então outras 5 bases, né, de coordenações regionais também pelo Brasil, que temos atuações diversas. Pode passar. As pesquisas do Coral Vivo, elas são associadas a pesquisas de campo e de laboratório. E aí eu gostaria de falar um pouquinho das ameaças
que os recifes de coral passam, né? Então, as mudanças climáticas, o aquecimento global, todas essas que a gente vê que são importantes ameaças, importantes impactos, mas que ocorrem no mundo todo. E aí, como que a gente pode fazer a diferença? O que a gente pode fazer para mudar as mudanças climáticas ou outras ameaças, mas também podemos ver impactos locais. Então, desde a nascente do rio, efluentes, esgoto, desmatamento, defensivos agrícolas, lixo. Então, são sempre os mesmos problemas, só mudam os lugares. E o oceano recebe tudo. Como a gente já falou, é bacia hidrográfica, o rio vai cair no mar. Então, tem toda essa relação. A gente trabalha com monitoramentos ambientais. Então, é uma forma de conhecer a saúde do oceano. Então, através de monitoramentos mensais ou bimestrais nos recifes de coral, a gente consegue saber se aquele ambiente está saudável, se ele está sofrendo com óleo derramado, se ele está sofrendo com outros impactos locais, com a pesca ou qualquer outra situação que possa parecer um problema. Então, os monitoramentos ambientais são ferramentas importantes para a gente conhecer o ambiente. E o que a gente sempre vê é que a origem dos impactos ela é terrestre, praticamente. Sempre são impactos de origem terrestre. Então, mais um momento em que a gente pensa que as políticas públicas e o interesse dos municípios em tratar de legislações para promover também o oceano são relevantes. Aqui tem uma imagem que eu gostaria de destacar de uma expedição e a gente tem observado que tem um banco aqui ao norte, mais ou menos em frente a Belmonte, bem na quebra da plataforma, chamada Banco Royal Charlotte, que já desde que eu estudava oceanografia, já era assim um banco almejado, mas que a ciência não chegava. E a gente conseguiu fazer 2 expedições inéditas, apesar de ser uma área muito explorada pela pesca. Então, é um lugar onde tem campeonatos de pescas e tem até um turismo voltado para a pesca, né? Pesca de campeonatos e outros. Mas o que a gente observou é que é um lugar, é um mini Abrolhos, é um lugar extraordinário quanto à biodiversidade. E tem se mostrado um ambiente, a gente conheceu assim 1%. E o que é mais interessante, e é por isso que eu trouxe ele aqui, é que nas nossas investigações, e a gente vai ainda comprovar isso, mas eu já posso falar com propriedade, é que existem canais, paredões no Royal Charlotte, que é muito, muito distante, muito diferente de tudo, o que nos faz pensar que são paleocanais, ou seja, aquilo lá foi um rio, possivelmente um braço do Jequitinhonha antes do nível do mar subir. Então está aí mais uma herança dos recursos hídricos que o oceano adota, né? Que o oceano se abraça e que gera uma diversidade absurda, que é o que a gente tem observado. Então são paredões de 60 metros, de 100 metros, de 20 metros. Então essas diferenças de profundidades também trazem uma diversidade diferente. Então, é mais uma joia do sul da Bahia e que a gente tem que estar sempre atento, cuidando do nosso território para que a gente não perca isso, né? Para que não aconteçam outros problemas por aí. Pode passar, por favor. Bom, mas e aí? O que a gente pode fazer a respeito? Como, de tudo que eu estou falando aqui, qual que é o nosso papel? O Coral Vivo tem pensado que o importante é a gente trazer uma transformação social. É a gente tentar mudar individualmente as práticas das pessoas. Não só pensar em políticas públicas, que sim são relevantes, e é um dos focos que eu trouxe aqui, mas é também tentar envolver as pessoas, tocar o coração de cada um para essa causa. Então, esse é o nosso papel, e a gente tem feito, claro, com os pequenos, com os grandes, mas o mundo todo está se voltando para o oceano. Nós estamos na década do oceano, que foi instituída pela Unesco em 2021, vai até 2030, que é justamente para a gente falar mais alto sobre o oceano, que é para ter muitos eventos, que é para as pessoas conhecerem.
mas principalmente é para a gente criar a cultura oceânica. Por que nas escolas a gente tem que aprender sobre o elefante, o tigre, a girafa, e não sobre o budião que está aqui no nosso mar, sobre a baleia jubarte que está aqui, que a gente vê da praia? Então, isso é cultura oceânica, é a gente trazer materiais, publicações daqui da nossa região, é a gente envolver as crianças, é levar as crianças no manguezal, aqui, o nosso manguezal, e não falar dos manguezais do Caribe, pois a gente tem manguezais incríveis. É a gente levar a criança na praia e mostrar os bichinhos pequenininhos que tem no esqueleto de coral e trazer. E por que a gente faz isso? Para a criança sentir que o mar, que a praia, é o jardim da casa dela, porque é. E a gente tem que convencer as pessoas de que o oceano é importante. É importante na nossa vida, é importante na vida dos pequenos, que futuramente vão estar aqui sentados e que serão os gestores dos municípios e que tem que olhar para o oceano. Pode passar, por favor. Outras ações que a gente tem feito dentro dessa transformação social ou dessa busca pela transformação social é através da rede de educação do Coral Vivo. Então, nós temos projetos pedagógicos que a gente trabalha com educadores nas escolas, em que chamamos jovens para ir para a praia e para estudar os seus ambientes, seja a restinga, seja o manguezal. Aqui tem exemplos de um projeto com lixo marinho, que a gente chamou de combate ao lixo marinho. Aqui com uma escola de Cabralha, com uma escola de Coroa Vermelha, indígena, Porto Seguro e Arraial da Ajuda, em que os alunos iam para as praias, todo mês, coletavam o lixo de um trecho da praia, anotavam com uma prancheta, levavam para a escola, mediam aquele lixo, viam que tipo de lixo era, da onde esse lixo pode ter vindo. Aí no mês seguinte, tem mais lixo, tem menos, mudou o tipo do lixo, da onde que ele veio. Teve um evento, carnaval, uma festa, alguma coisa mudou. Então, é um incentivo ao pensamento científico, né? É um incentivo a pensar além do que a gente está ali no dia a dia. É buscar soluções simples, mas que sejam efetivas, porque o maior beneficiário é a gente mesmo. Então, é nesse sentido que a gente tem buscado trabalhar essa transformação social, e eu tenho trazido aqui alguns exemplos, pensando até que se alguns municípios se interessarem, a gente pode oferecer, gratuito, claro, um aconselhamento ou uma forma de também replicar essas ações em outras regiões. Pode passar, por favor. E aí aqui eu trago as publicações, que também é uma forma de trazer essa transformação social. Por quê? Publicações voltadas para o mar, é isso que eu estava falando. Tem um Grude Grude, é um livro que conta a história de um polvo que vive no Recife de Fora, que é a unidade de conservação aqui em Porto Seguro. São contos, né, são obras literárias usadas dentro das escolas. Aqui eu trouxe o exemplo de uma adoção da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, que adotou uma publicação do Coral Vivo chamada Teia das Águas, que são poemas para reforço de alfabetização dos alunos do 3º ano do município do Rio, de escolas públicas. 55 mil crianças vão receber esses livros. E não é só receber o livro e guardar em casa. Não, é um trabalho do ano todo, que a professora vai sentar com os alunos e vai trabalhar aquele poema num dia, que vai trabalhar outro poema no outro dia. Então, de fato, adotou uma obra que é brasileira e que fala dos ambientes do Brasil, das bacias hidrográficas, é a Teia das Águas, da nascente ao mar. Então, é diferente da gente falar de coisa que não é daqui. Por que a gente vai falar de outros ambientes ou de outros bichos que não estão aqui? Dos problemas dos outros, se a gente tem tantos para a gente tratar aqui. Então, é um pouquinho sobre isso. Aqui é o Coral Vivo Vai à Escola, que é uma coleção de publicações para o professor, o qual a gente dá um atendimento a esses professores ou a essa Secretaria de Educação, ensinando a usar, mostrando como que usa esse material e cedendo as nossas publicações também para que sejam usadas nas unidades escolares. Então, fica aqui também esse oferecimento, se algum município se interessar, a gente também oferece esse trabalho. E para encerrar,
O Coral Vivo tem trabalhado também com a sociedade, então temos um programa chamado Turismo Azul, que ele envolve a capacitação de condutores de mergulho para uma conduta consciente. Então, é para que aquele condutor, aquele mergulhador, ele traga essa consciência, essa sustentabilidade, esse formato de sustentabilidade para os alunos dele. Então, a gente tem criado um curso, que é um curso online, mas também é um curso presencial, que quem tiver interesse pode conversar com a gente. Tudo gratuito, tá? E temos trabalhado também, eu trouxe aqui algumas imagens de um estudo de caso que a gente tem feito na praia do Curuípe, mais conhecida como Praia do Espelho, que fica em Porto Seguro, onde a gente tem feito, foi uma iniciativa da Associação de Moradores e dos empresários de lá, e nós temos assessorado esse pessoal para criar um ordenamento da região. Então, esse ordenamento está sendo feito para as embarcações que chegam na praia, que antes paravam aonde queriam, agora a gente está criando, junto com a Marinha, poitas, né, lugares exatos onde as embarcações têm que parar. Também estamos fazendo um ordenamento e um mapeamento dos recifes de coral, que antes eram pisoteados e, né, visitados de qualquer forma. Então, agora vai ter um ordenamento e uma linha de uma direção, uma trilha, um guia, né, uma forma de regiões que possam ser usadas e que possam ser exploradas mais diretamente pelo turismo. Assim como um plano para os resíduos sólidos, que eles já têm um trabalho com isso, mas também é um formato para hospedagens e restaurantes trabalharem na sustentabilidade. Então, como que esses estabelecimentos podem se adaptar ou podem migrar para um formato mais sustentável. Então, os produtos que oferecem, não ter descartável, ter uma justificativa do porquê que não tem descartável, né? A gente vê ainda que a lei do canudinho ainda não pegou, né? O que aconteceu foi que as pessoas trocaram o canudinho descartável por um canudinho reciclável, então, assim, deu na mesma. A gente quer sair disso, né? Tem que ter uma mudança. Assim como o consumo consciente do pescado, que é um trabalho que o Coral Vivo tem feito já de alguns anos, né? O Tony está aqui, participou, a gente fez um monitoramento e desembarque pesqueiro por um tempo. Depois desse monitoramento, a gente fez um estudo com os bares, restaurantes e peixarias, né? Então, quem pega o pescado e para onde vai o pescado? A gente seguiu o peixe até ele se tornar um pescado, né? Até ele ir para a mesa, do mar à mesa. E o que a gente percebeu é que, apesar de 70 espécies serem capturadas aqui no sul da Bahia, somente 4 são oferecidas nos restaurantes. Então, essas 4 espécies, elas estão super sobreexploradas. Enquanto as outras todas, ninguém consome, a não ser o próprio pescador. Então, a gente quer, né, a gente tem estimulado essa mudança. Por que se consome salmão num lugar que não se produz salmão? O nosso mar não tem salmão. Então, todo salmão que a gente tem é de cultivo. Por que a gente não explora as espécies daqui do sul da Bahia, que os pescadores gostam e consomem e que capturam? E se a gente só consome o dourado, a guaiúba e o... Agora não lembro exatamente quais eram as outras. Mas, assim, sair disso, né? Pensar nas espécies ameaçadas. Por que a gente consome cação, gente? Cação é tubarão e tubarão é uma espécie ameaçada. Chega de moqueca de cação. Vamos mudar. Raia, espécie ameaçada. Não dá mais, precisa mudar. Então, o consumo consciente do pescado é sobre isso, é pensar nos defesos. É sustentável comer tanto camarão? O camarão é uma pescaria muito agressiva. Existem outras formas de capturar? Por enquanto, não. Então, pensar um pouco fora da caixa, pensar um pouco de outras formas. Então, são esses modelos que a gente tem levado, que a gente tem oferecido, e que eu gostaria de que, se vocês se interessassem, depois podemos conversar e pensar em outras propostas. É isso. Muito obrigada.